Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 5: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Capítulo 2, por gentileza. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Desde já, que Deus abençoe a vida do pastor, homem de Deus. Nos conhecemos ali quase no Serra de 3, né? Como eu ia falar. A gente tinha uma familiaridade com os hinos que ele cantava, porque a gente chegava nos hinos antigos do Marco Antônio, o pastor cantava também, às vezes a gente fazia dúvida. Era uma bênção, continua sendo o homem de Deus, é o homem de Deus. Família, ministério, que Deus abençoe. A toda a congregação, que Deus abençoe. Ao grupo de adolescentes local, ao grupo convidado, Deus abençoe. A todos aqui, a minha esposa, a minha mãe, a minha família que me acompanham. Queridos, antes de iniciar a mensagem, eu quero dizer que depois da pregação, após o culto, eu tenho um livreto de mensagem meu, Apocalipse, o juízo final. É uma mensagem em livreto, não é livro, é livreto. Está ali na porta, acho que na minha esquerda aqui. Os irmãos que quiserem abençoar nosso ministério, depois nos procurem. Eu e minha esposa estaremos atendendo os irmãos lá fora. Amém? Eu quero pregar nessa noite, baseado no tema esvaziando-se para ser cheio. Eu queria que a igreja repetisse comigo, após mim: esvaziando-se para ser cheio. Esvaziando-se para ser cheio. Nós estamos diante do primeiro documento oficial da igreja primitiva. Você pode chamar como quiser: Atos dos Apóstolos, Atos da igreja, Atos do Espírito Santo, Atos dos discípulos, como você quiser. Esse livro, segundo escreveu Lucas, nos relata os eventos na igreja primitiva após a ascensão de Jesus aos céus, no capítulo 1. Começando por Jerusalém, com os 12, a expansão, a grande comissão de pregar o Evangelho. Começa com os discípulos em Jerusalém, depois pelos evangelistas de muitos países, por Filipe, entre outros, Estevão. Depois, a partir do capítulo 12, a figura central do livro torna-se Paulo, esse homem escolhido por Deus para pregar o Evangelho e expandir o Evangelho ao povo gentil. Paulo de Tarso, esse homem de Deus, que foi o maior doutrinador do Novo Testamento. Homem esse que era poliglota, tinha na sua mente a cultura ocidental. Homem esse que era teólogo, advogado, conhecedor dos direitos civis e direitos humanos da sua época, da cultura judaica, e ao mesmo tempo era um homem de oração. Esse homem que chegou até um continente, a um país a qual todos os judeus da época temiam ir, a qual era o centro do mundo antigo. Redobre sua atenção: o centro do mundo antigo, que era o Império Romano. Pedro, João e outras pessoas teriam ir nesse lugar, mas Paulo foi especificamente chamado por Deus para ir até esse lugar que era temido por muitos. Roma, o centro do mundo antigo da época. O que acontece no capítulo 2 é um resultado não só do primeiro capítulo, que são os 10 dias de oração, no versículo 14, mas também é resultado da promessa de Jesus à igreja e da promessa que o próprio Deus fizera ainda na antiga aliança, em Joel 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Só que tem um pequeno detalhe:
Você vai entender já já, só que tem um pequeno detalhe: essa capacitação vinda do Espírito Santo com o propósito de anunciar o Evangelho a todas as nações também é resultado de uma posição que a igreja havia tomado, o esvaziamento de si mesmos para o enchimento do Espírito. Se você perceber no contexto de Joel 2:28, você percebe que o profeta Joel começa a frase dizendo: e depois disso, e o quê? Depois disso. Está feio. E o quê? Depois disso. Depois disso, você pode me perguntar, depois do quê? Aí nós temos que ler os versículos antes, porque texto fora de contexto é pretexto, então tem que ficar ligado no contexto. O contexto diz o seguinte, no versículo 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Com isso, depois disso o quê? No versículo 16, santificai a congregação. Depois do quê? No versículo 17, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor. Depois do que, pecador? Depois de atitudes relacionadas à santidade, renúncia, posicionamento. Depois de atitudes relacionadas à auto-humilhação, à renúncia, à santidade. Aí vem o versículo 28, que Deus promete o Espírito Santo. Os calvinistas vão dizer que esse derramado do Espírito ficou só para lá. Eles creem que os dons cessaram. Mentira. E há de ser que derramarei, pronome contínuo, não ficou preso no passado. Derramarei. Eu vou provar na Bíblia aqui que derramou e continua derramando. Então o autor deixa claro: Deus só vai derramar o Espírito depois de atitudes relacionadas à santidade, à renúncia. Deus falou para Israel, em 60 versículo 1: levanta-te e resplandece. Levanta-te o quê? Resplandece. Levanta-te o quê? Resplandece. Porque primeiro é a posição, depois o brilho. Primeiro eu fico de joelhos, depois Deus te coloca em pé. Deus disse para Israel: levanta-te, posição, depois o brilho. Vocês de Israel, fiquem de pé, depois o brilho resplandecerá sobre ti. Porque primeiro tem que vir a posição, o erguer-se, depois o brilho de Deus. O padrão aqui não pode ser mudado, porque se for mudado é contra a Bíblia. Não pode. Primeiro é posição, depois a unção. Primeiro fica de joelho, depois Deus te coloca em pé. Primeiro fecha a porta do quarto, depois Deus abre a porta da agenda. É assim que funciona. Estou falando isso aqui para quem está ligado na mensagem, irmão. Você vai ver o rolo que Deus vai enrolar aqui hoje. Fica ligado aí, que você vai entender. Então o que aconteceu em Atos 1 e Atos 2 não foi apenas um ato de oração, mas também um ato de esvaziamento e renúncia da própria carne. Não foi porque só oraram 10 dias antes da colheita, da festa de Pentecostes na cultura judaica. Naquele dia todos os povos ali da proximidade, Egito, Ásia Menor, Frígia, entre outros, visitavam Israel naquele dia para comprar, para vender, entre aspas, etc. Perdão. Então naquele dia eles oram 10 dias antes, não é por semana, 10 dias antes. No 11º dia vem a festa de Pentecostes. O que acontece ali não é apenas o ato de orar, mas o que acontece ali também é um ato de humilhação. Fica ligado que você vai entender. No capítulo 1 do versículo 6, você pode ler aí: os discípulos estão preocupados com a visão terrenal. Senhor, vai ser nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Naquela época todo judeu se preocupava com isso, com Deus restaurar o reino de Israel. Deixa eu dar um contexto aqui. Porque na época o Império Romano oprimia Israel, até que eles queriam uma revolução contra Roma. Ou seja, visão terrenal, visão carnal. É tipo hoje, sabe? Querendo não ser sujeito aos governantes, né? Quer fazer procissão, quer fazer revolução, reforma, isso e aquilo. Mas às vezes não olha para si mesmo. Então na época se preocupavam mais com isso do que com outra coisa.
E até agora estão tão preocupados com a visão terrenal, que no versículo 6 eles estão preocupados: Senhor, é nesse período aí que o Senhor manda a gente ficar lá em Jerusalém, que o Senhor vai restaurar nosso reino e tal, porque os romanos estão oprimindo a gente, está demais aqui. Aí Jesus vem no versículo 7 e joga um balde de água fria, mostrando com que eles deveriam estar preocupados. Olha aí: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. No versículo 6, os discípulos preocupados. No versículo 7 e 8, Jesus mostra a visão que deve ser colocado em prioridade. O quê? O enchimento do Espírito Santo. Deixa o governo que eu cuido, deixa Israel que eu cuido, deixa a Roma lá que eu vou cuidar. Não esquenta não, mas se preocupa com a minha ordem. Eu acho incrível porque até então estão preocupados com a visão terrenal, mas logo Jesus vem jogar de água fria. Sabe aquele crente que até então não se liga à visão espiritual? Aí Deus tem que enviar, apertar o cinto, apertar a gravata para ele se ligar. É tipo isso. Tem que apertar o cinto para pegar a visão. É isso mesmo, eu sou baiano, irmão. Tem que pegar a visão. Chega uma hora que Deus tem que apertar a coisa. Eu imagino que Jesus permitiu aquela opressão de Israel toda só para se ligarem. Verdade, Jesus. Eu imagino se Deus tivesse permitido a morte de Estevão. Se naquele dia, porque até o capítulo 7 eles estão em Jerusalém. Jesus disse: fique em Jerusalém, depois que forem cheios, aí vaza, cai fora. Mas até então ninguém cai fora. Aí Deus vem e permite o martírio de Estevão. Depois disso todo mundo vaza. Porque às vezes é consequência de não ouvir a voz de Deus. Você quer acrescentar ou diminuir a ordem de Deus para a sua vida. Não é assim, tu vai quebrar a cara. Cuidado, vigia. Tem que ficar preso, limitado ao que Deus quer. Se for sua visão, vai dar ruim. Tem que ficar preso à visão de Deus. Por quê? Porque Ele conhece as épocas e estações que você não conhece. Mas aí tem uma pergunta aqui. Eu vou dizer isso, eu passo uma aplicação logo. Tem um questionamento aqui. Eu imagino que os apóstolos perguntaram assim: rapaz, mas Jesus é para ser cheio para quê? Tá, eu vou ser cheio, ficar em Jerusalém para ser cheio. Ótimo. Mas para que é? Jesus, para ser minha testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria e todos os confins da terra. Peraí, Jesus, não é para ser cheio do Espírito para ficar em Jerusalém, para ficar em quatro paredes, para ficar no banquinho, esquentando no banco, não. É para ser minha testemunha. Quer esquentar banco? Vai para a Praça Branca. Aqui tem que trabalhar para a obra. Crente que pensa que ser cheio para esquentar banco de igreja. Irmão, tu pensa que tu é cheio para ficar preso aqui? Primeira coisa que os apóstolos fizeram não foram cheios. Foram os países circunvizinhos para pregar o evangelho. Chegaram em Jerusalém com boas notícias. Novos convertidos. Novas pessoas na igreja. O que é isso? Ser cheio para anunciar. E vocês serão minhas testemunhas. Tanto em como em. Não é primeiro Jerusalém, depois Samaria. Tanto em como em, ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que tem gente aqui fazendo a obra, tem gente lá também. Jesus não vai encher a igreja para aqui ficar vazio e lá ficar cheio, não. Tem gente aqui, mas tem gente lá também. Pois é, porque a obra é assim. Eu vou aplicar logo. Primeiro lugar, os apóstolos são instruídos antes de receber a virtude do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 2. Os apóstolos primeiro recebem a instrução de Deus para depois receberem a virtude. Olhe para cá, olhe para cá. Primeiro são instruídos para depois serem cheios. Primeiro são o quê? Instruídos. Para depois o quê? Serem cheios. Por quê? Porque a igreja é alimentada pela doutrina, mas também é edificada pela experiência. Porque teoria sem prática é balela, não presta. Prática sem teoria também é hipocrisia. Lucas diz que Jesus fazia e ensinava. Fazia e o quê? Ensinava.
Porque pregar sem viver não presta. Viver sem pregar, pregar o que você não vive, esqueça. Jesus pregava e fazia, pregava e vivia. Pregava sobre oração, depois ia para o monte para orar. A aplicação aqui é que os meus apóstolos foram instruídos para depois serem cheios. Vou dizer a verdade aqui, em nome de Jesus, segue isso. Tem gente que pensa que o poder de Deus se limita a rodar por lado da perna só. Verdade. Tem gente que pensa que o poder de Deus se limita a falar em línguas a vida toda. Não é. Paulo disse aí um dos dons negativos. Mas tem um limite, um padrão. Você não é cheio para ficar preso nisso de experiência. Tem também a doutrina, tem também a teoria. Glória a Deus. O Espírito Santo não se limita a mover, porque o mesmo Deus que habita em congresso cheio é o mesmo que habita em cultos de doutrina, terça-feira. Viu? O mesmo Deus, o mesmo fogo, o mesmo movimento pula-pula que tem lá no congresso cheio, também está aqui no culto de doutrina. O mesmo Deus que está aqui no domingo de noite está no domingo de manhã na escola bíblica dominical. Eu não entendo isso. Você é cheio, sou. Tu é crente, sou. Tu é manto, sou. Não sabe nada da escola bíblica dominical. Não frequenta o culto de doutrina no meio. Mas se é cheio de Deus, é cheio de Deus, coisa nenhuma. Vai ficar difícil para mim suporte aí. Tu é cheio de Deus? Sou. Me prova. Quantos livros você lê na semana ou no mês? Quantas vezes você pediu conselho ao seu pastor? Quantas vezes você marcou presença na escola bíblica dominical? Quantas revistas da EBD você compra? Qual foi a vez que você teve interesse por um curso básico de teologia da sua igreja? É porque a letra mata. Mentira! Com vergonha! Que o contexto aí, né? Não é estudo. Eu falei o quê, irmão? Texto fora de contexto é pretexto. A letra ali é a lei de Moisés. Se tu é cheio de Deus, tu vai gerar interesse pelas coisas de Deus também. Aqui, ó, na palavra. Tu é cheio de Deus, sou. Me prova. Fica aqui no joelho no culto de doutrina das 7 às 8. Eu quero ver. Eu quero ver. Tu é cheio de Deus, sou. Então bora. Cumpra a revista da sua Bíblia dominical. Vai ler, acompanhar, fazer pergunta. É só ler um livro qualquer, não precisa ler Bíblia. Já lê a Bíblia toda? Não. Qual o primeiro livro da Bíblia? Não sei. O último livro? Não sei. Aí tu pergunta, quantos animais estão na arca de Moisés? Só para fazer um teste. Foi um monte. Mentira que não foi Moisés, foi Noé. Começa aí. Então crente que é cheio tem que provar que é cheio como? Pelo amor à palavra de Deus. Deus falou para Josué: Josué, não aparte o livro da lei da sua boca. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração. No meu quê? Para eu não pecar contra ti. Salmo de número 1. Medita na palavra dia e noite. Mas aí, se eu fizer isso, vai acontecer o quê? Quem medita na lei dia e noite será como árvore plantada junto à rede de água, que dá fruto na estação certa. Segundo lugar, Jesus substitui a expectativa terrenal pela expectativa espiritual. Versículo 6 ao 7. A igreja não pode se iludir com as coisas terrenais, mas deve se preocupar e viver com as coisas espirituais. Crente que está plantando muito aqui e lá em cima não planta nada. Está semeando muito na terra e da terra, mas lá de cima não está semeando nada. Tem 10 terrenos na vida, carteira está cheia, um monte de currículo, de diploma. No céu tu tem o quê? Nada. Está preocupado muito com a faculdade que vai fazer.
mas não está preocupado se o nome está escrito no livro da vida. Ei, não estou criticando, porque eu também faço faculdade. Estou falando aqui de prioridade. Quando você não coloca Deus na prioridade devida, tudo na sua vida dá errado. Aí depois faz campanha, sobe monte, desce monte, nada resolve. Por quê? Porque quebra princípio. Se você quebra princípios de Deus, Deus vai quebrar você também. É o básico. Guardar os princípios de Deus. Ora, busca, pratica princípios, seja um cidadão comum, que Deus vai honrar você, vai te dar casamento bom, faculdade boa, trabalho bom, casa boa. Faz só o que está na Bíblia. É simples demais, não tem dificuldade nenhuma, gente. A gente não pode colocar nosso foco no terrenal aqui. Tu não é TJ não, meu amigo, tu é crente. O reino de Deus não é na terra, é no céu, é em cima. Jesus falou para os fariseus: vocês são de baixo, mas eu sou de cima. No versículo 1 do capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus foi recebido em cima. Por quê? Porque embaixo foi rejeitado pelos homens. Sabe por quê? Porque a terra não recebe, não aceita, pastor, quem é do céu, quem é de cima. Quem é da terra nunca vai entender o nosso jeito de adorar. Aleluia! Quem é da carne nunca vai entender os espirituais. Quem está cego terrenalmente e secularmente, carnalmente, nunca vai entender o mistério de Deus na vida do crente. Porque está ligado muito aqui, mas lá em cima está desligado. Está preocupado com os números que tem na conta, mas não está preocupado com o número de pessoas que se perdem todo ano, que morrem todo ano aí, toda semana lá fora, e você não faz nada. Lá no Congo, na Síria, milhões de irmãos estão morrendo, você faz o quê? Eu sou cheio de Deus, nunca entregou um folheto evangelístico na vida. Mas pregador veio aqui me bater? Não, vim falar de Bíblia, realidade espiritual da igreja brasileira. Tu és cheio de Deus? Sou. Nunca disse o Jesus te ama pra ninguém. Nunca atravessou a rua, nunca intercedeu por ninguém. Tu quer ser pregador? Quero. Começa orando, começa no ciclo de oração, começa jejuando, começa lendo a Bíblia, aí tu vai. Começa evangelizando o teu bairro, aí tu vai. Quer ser cantor, cantor, adorador, levita, como chamam? Quer. Então começa sozinho, no quarto fechado, aí Deus vai fazer. Tu quer a faculdade tal? Quero. Então começa buscando a Ele, ao dono da providência, que Ele vai dar a providência. Tu quer a casa tal? Quero. Então começa obedecendo a Ele, se submetendo a Ele, que aí Ele dá. Gente que não quer obedecer a Deus, mas quer as coisas de Deus. Não entendo. Está ligado aqui e quer se ligar lá ao mesmo tempo. Não vai. Não vai. Quando você começar a se desligar mais daqui e se ligar mais lá, aí você vai ver o que Deus vai fazer. Falta mais um pouquinho, me suporta mais um pouco. Terceiro lugar, os apóstolos oraram por 10 dias antes do dia de Pentecostes, versículo 14 do capítulo 1. A igreja precisa manter um estilo de vida na prática da oração, porque sem oração, sem poder. Repita comigo, sem oração, sem poder. Sem oração, sem poder. Se você não orar, tua obra, seu serviço na igreja não terá unção nenhuma. Quer pregar? Quero, ora. Quer cantar? Quero, ora. Eu quero trabalhar na obra. Começa orando no quarto fechado, que Ele vai revelar mistérios que nunca revelou para ninguém. Meu Deus, a igreja tem que viver no estilo de vida da oração. Grandes eventos só aconteceram no pentecostalismo porque tiveram vida de oração.
fulano. Eu queria pregar cantando no Beltrano. Mas você não tem vida de oração como eles têm. Gente, o que eu estou pregando aqui é uma realidade bíblica. Tiago disse: se acheguem a Deus e Deus se aproximará de você. Começa na madrugada. Deus falou para Israel em Jeremias 7: eu falei de madrugada e vocês não me ouviram. Mas por que de madrugada isso é religiosidade? Religiosidade não, é espiritualidade. Compromisso com Deus. De madrugada, Sansão arrancou os portões de Gaza. De madrugada, Jesus nasceu. De madrugada, Jesus ressuscitou. De madrugada, Pedro foi liberto da prisão. De madrugada, Paulo e Silas oravam e cantavam. E as bases dos pilares da prisão se abalaram. Tem que orar. Começa com 5, 10, 15 minutos, 20 minutos. Tem gente que diz que é cheio de Deus. Olha pra cá. Tem gente que diz que é cheio de Deus. Não aguenta 1 hora de joelho. Não aguenta meia hora de joelho. Se tu não se esforça, Deus também não vai fazer nada por você. Desculpa a sinceridade, que alguém vai pregar a verdade. Deus não fará nada se você não fazer a tua parte. Grandes avivamentos só aconteceram porque os homens que ministravam tinham vida de oração. O avivamento da Rua Azusa, em 1906, só aconteceu porque William Seymour tinha vida de oração. Esses homens que estão em livro de história da igreja, os nomes deles só estão lá porque eles se dedicavam a uma vida de oração. Alguém importante disse assim: se eu deixar de orar por 2 horas no dia, o diabo dele vitória o dia inteiro. A semente da oração equivale muito. Tiago disse: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Olhe para cá, olhe para cá. Os apóstolos oraram 10 dias antes, mas o ocorrido de Atos 2 não aconteceu por causa da oração do dia. Aconteceu porque oraram quantos dias antes? 10 dias. Quantos dias? 10. Então não foi a oração do dia, foi a oração anterior. Às vezes a gente vê um pregador, um cantor, um pastor ministrando, a gente pensa: poxa, eu acho que foi a oração que ele fez aquela aquilo, aquela coisa. Não, é porque aquela pessoa já tem uma vida de oração dedicada. Às vezes a gente pensa assim: foi por causa da oração do dia, né? Da consagração que fizemos de manhã. Não foi. Se você só ora quando o seu líder manda, quando o seu pastor manda, quando faz campanha e não tem uma vida de oração, será um fracasso. Escute o que eu estou dizendo. Se você não tem já uma vida de oração e você ficar se expectando na oração do dia, vai dar errado. Não se limite à consagração da santidade manhã de domingo. Se limite a ter uma vida de oração. Aí a oração do dia vai ter um efeito poderoso. Aleluia, Jesus. Muitos de vocês estão aqui, adolescentes, olhem para cá. Muitos de vocês estão aqui por causa da oração de seus pais. Muitos de vocês só estão aqui sentados nessas cadeiras, adorando a Deus. Oportunidade que muitos não tiveram, porque seus avós, seus bisavós, alguém orou pela vida de vocês. Olha para cá, eu sou semente da oração da minha mãe, eu sou semente da oração da minha avó. Quando ninguém colocava fé em mim, essas mulheres colocaram fé em mim. Todo mundo dizia: vai dar para ruim, pregar que nada, isso aí é um caso perdido. Quando ninguém mais colocou fé, 2 mulheres de oração colocaram o joelho no chão e
e vocês não. Muitos de vocês só estão aqui agora porque alguém ora pela vida de vocês. Sempre tem alguém que intercede pela vida de vocês. Levante sua mão, levante sua mão. Irmão, eu não sou artista, eu não sou profissional, eu não sou cristão. Não preciso forçar seu glória. Tu dá se quiser, mas eu vou fazer o que Deus manda. Levante sua mão e diga comigo: eu sou a semente plantada por uma oração. Você só está aqui porque alguém orou pela sua vida. Você só está aqui porque alguém intercede, chora de joelhos pela sua vida. Eu não entendo os crentes que ficam no quarto fechado dizendo: eu estou com depressão. Quem vai me enxergar? Toma vergonha, rapaz. Tem alguém que paga preço por você. Último ponto e eu encerro. No capítulo 2, do 1 ao 41, a promessa é cumprida e milagres acontecem. Em Atos capítulo 2, 4 coisas acontecem. A primeira é a descida do Espírito Santo. A segunda é o dom de línguas para salvar os que estão ali de diferentes países. A terceira coisa, a pregação de Pedro, que dura mais de meia hora. Resultado: quase 3.000 almas são convertidas e batizadas. Não foi por causa da pregação de Pedro, não foi por causa da oração da abertura do culto, foi por causa de Atos capítulo 1, versículo de número 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração. A igreja será cheia e já é cheia do Espírito Santo. Não para ficar presa aqui, não para ficar nesse nível mesquinho, mas a igreja é cheia do Espírito Santo para pregar às nações, aos perdidos e aos cativos que Jesus salva, cura, batiza e em breve voltará. A igreja é cheia do Espírito Santo só para dizer 4 palavras simples: Jesus Cristo salva, cura, batiza e em breve voltará. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Nós precisamos nos esvaziar e renunciar cada vez mais para que Deus nos encha. Eu não vim aqui dizer que você não é cheio. Eu não vim aqui dizer denegrir a sua vida de oração. Eu não vim aqui fazer isso. Mas eu estou fazendo aqui hoje é trazendo uma mensagem de Deus. Quanto mais nós nos esvaziarmos, quanto mais nós nos humilharmos, Deus nos encherá com fome. Deus disse para Joel: manda santificar a congregação, humilhem-se, rasguem seus corações, e há de ser que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Jesus não disse: vou derramar, depois vou parar. Não, ele disse: eu derramarei ato contínuo, eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu tenho saudade, pastor, da época que eu tenho tudo errado na igreja, as crianças profetizando, os jovens entregando rolo. Eu tenho saudade da época, a irmãzinha do cocó, do ciclo de oração, pegava no microfone e mesmo sem a alfabetização concluída, ela dizia que teve uma visão, que teve um sonho, Deus tomava a casa e a coisa era linda. Onde está o avivamento dos nossos dias? Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos. Se liga aqui, feche seus olhos. Deus vai fazer algo tremendo aqui agora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Faça o que Deus colocar no seu coração, mas
Converte-nos a Ti, Senhor. Meu Deus do céu, que nós venhamos nos humilhar mais, reconhecer que nós somos cinzas, caco em todos os cacos. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu quero ouvir o brado da igreja agora. Eu quero ouvir o glória da igreja, dos jovens. Eu quero ouvir agora. Eu quero ouvir, ora aí, clama aí agora. Eu quero ver a oração da igreja. Deus vai fazer um tempo nesse lugar agora. Por causa da oração da igreja, 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Por causa da oração da igreja, a igreja tomou um nível espiritual que nem mesmo o Império Romano conseguiu detê-la. Por causa da oração da igreja, naquele dia, Pedro pregou um sermão que naquela vez foram os discípulos que fizeram um apelo. Por causa da oração da igreja, você e eu estamos hoje aqui. Deus, eu preguei Tua palavra, meu Deus. Não foi o que queríamos ouvir, mas eu fui fiel à Tua palavra. Deus, eu preguei o que o Senhor mandou-me. Deus, enche as nossas vidas, enche os nossos corações, nos leva a ter uma vida de oração, dedicação, meu Deus, leitura da palavra. Enche a nossa juventude do Teu Espírito Santo. Deus, coloca unção na vida deles, na vida delas. Cumpre Teus propósitos. A vontade do inferno é que seus planos não sejam cumpridos. Porém, maior não é aquele que está no mundo, não é aquele que está no inferno. Maior é aquele que é nosso dono. Pedro disse: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ore, sacerdócio real, clame ao Senhor, sacerdócio real. Senhor, quebranta nossos corações. Repreende o plano do diabo contra as famílias, contra os casamentos. Não vai haver divórcio em nome de Jesus. Não vai ter funeral em nome de Jesus. Deus, levanta aquele jovem que caiu. Levanta aquele obreiro que caiu. Levanta aquele pregador, Deus, que caiu. O homem pode acusar, mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ó Deus, toma a primazia da Tua igreja, cuida de cada um de nós, nos enche do Teu Espírito, meu Deus, que essa palavra crave em nossos corações. Meu Deus, meu Pai, eu quero perguntar a alguém aqui, se alguém em nosso meio que quer uma oração especial e específica. Eu quero perguntar se alguém assim em nosso meio que quer uma oração específica por alguma coisa. Valdir, eu quero renovar minha aliança, eu quero uma oração específica. Se tem alguém, pode vir até aqui à frente. Valdir, eu quero oração pela minha família, por uma causa. Pode vir aqui que nós vamos orar pela sua vida. Não tenha medo, venha até aqui, vamos orar pela sua vida. Eu, pastor Gilson. Alguém que quer renovar a sua vida, a sua família, a sua aliança. Deus vai tratar, Deus vai entrar com providência. Senhor Jesus, toma a primazia, meu Deus, da família, dos lares, das casas. Senhor Jesus, toma a primazia, meu Deus, das irmãs que estão vindo aqui agora. Meu Deus do céu, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Toma a primazia, meu Deus, Senhor da glória. Entra com providência na causa, Senhor. Entra com providência, abre as portas, as janelas, o que for. Deus, tira a pedra de tropeço
tropeço do inferno, a pedra de tropeço do diabo. Ele pensou que ia tragar os planos, pensou que ia estragar com a vida da igreja, mas ele já caiu por terra nessa noite. Quem crê? Quem crê que ele caiu por terra? A vitória da igreja está negada em nome de Jesus. Saia daqui hoje certo da vitória. Saia daqui hoje certo que primeiro começa com você e depois Deus fará a parte maior, que é a parte dele. Quem crê nisso, diga glória a Deus.